Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. No dia de hoje venho-vos mostrar o excerto de uma live stream que aconteceu no dia de ontem. Foi uma iniciativa do Chega em que a Rita Matias e o André Ventura estiveram à conversa a responder a seguidores, militantes, simpatizantes do Chega, e falaram de vários temas e eu venho-vos mostrar a parte que fala sobre as eleições europeias e os objetivos do Chega, ou as visões do Chega sobre a União Europeia. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Tem também na descrição o MBWay para o caso de quererem fazer alguma doação e, por lapso meu, ontem não respondi, mas no dia de hoje vou responder às doações feitas tanto no dia de ontem como no dia de hoje e agradeço-vos desde já. Mas bom, venho-vos então mostrar aqui este excerto que eu acho que é relevante, tendo em conta que saiu uma sondagem que também tinha poucas pessoas a participar, mas pode ser representativa, em que várias pessoas diziam que não iam votar nas europeias por falta de informação, nomeadamente não tinham a noção de como é que os deputados europeus eram eleitos, e o que é facto é que cada vez mais é importante o que acontece na União Europeia e as pessoas que decidem as coisas na União Europeia, porque são pessoas que cada vez mais têm poder sobre os países membros, e eu acho que é importante de falar sobre este tema, elucidar as pessoas, porque ainda que haja um grande fosso entre o Parlamento Europeu e os votantes, eu acho que é importante que as pessoas saibam o que se passa, porque é que se passa, porque no fim do dia o que se decide no Parlamento Europeu também vai decidir como é que funcionam as vossas vidas. Vamos ouvir então este excerto, que eu acho que é importante, e acredito que até ao fim deste mês vos trago novidades sobre um podcast que tenha como tema as eleições europeias. Vamos ouvir. E pergunta qual é que é a visão do Chega para a União Europeia e para a Europa, e portanto temos aqui também uma oportunidade de falar sobre este tema. Eu diria que há vários desafios. A imigração é o primeiro. Nós estamos a ser assolados por, não é só Portugal, é a Europa toda, estamos a ser assolados por uma vaga migratória com um impacto tremendo no tecido social europeu, português, espanhol, italiano, alemão, francês, belga, até outros países mais afetados que nós, honestamente, países onde os salários são mais elevados, mas Portugal, como se viu ainda agora nos últimos dias, também está a ser afetado por isto, e a Europa tem que criar regras. Não é sermos uma Europa menos humanista, a Europa é humanista na sua essência, na sua carta de valores. Agora, ser humanista não é deixar entrar toda a gente que quer entrar de qualquer maneira e dizer, olha, venham de qualquer maneira, nós não queremos saber, entrem, nós pagamos seguro, saúde, casa, porque depois não pagamos. Damos dinheiro quando não damos aos nossos, cria injustiça, cria tensão social, e temos a aumentar a criminalidade, porque as pessoas depois não têm nada, vão viver para a rua, ou vivem em casas com 20 pessoas, e isto está a criar tensão em muitas cidades e em muitos sítios. Meus caros, este tema é sempre importante, eu já falei sobre este tema nos últimos dias, mas eu acho que é sempre importante referir, porque não é que as pessoas não possam vir, não é que não haja legitimidade na procura de uma vida melhor. O que é facto é que, a partir do momento que entramos todos no mesmo sítio e que nem todos contribuímos para a construção desse sítio, muito provavelmente os que constroem esse sítio ficam com a sensação de injustiça, porque vêm-se a construir um espaço, uma casa, como a Rita Matias acaba por dizer. Ela diz uma frase muito gira, não me recordo das palavras ao certo, mas dizia basicamente que o inferno é aberto a todos, mas o céu é seletivo, não é? Portanto, é esta ideia de que, bom, não podemos efetivamente estar todos no mesmo sítio, não podemos transmitir a ideia de que, ainda para mais nós, estando abertos a um universo de mais de 300 milhões de pessoas através dos acordos da CPLP, eu acho que é importante ter em conta que nós não podemos estar abertos a todas as pessoas, não podemos receber toda a gente, e mais, as pessoas que vêm à procura de uma vida melhor também não querem, se forem racionais, que se receba toda a gente. Porque o que é facto é que isso vai pressionar os serviços públicos, muitas pessoas vão sentir, lá está, esta questão da injustiça na sociedade, porque vão ver subsídios a ser entregues a pessoas que acabaram de chegar, com pessoas a passar dificuldade que sustentam o sítio para o qual essas mesmas pessoas vêm. Portanto, é curioso que muitas vezes se faça a apologia de que pode vir toda a gente e que precisamos de imigração descontrolada. Nunca precisamos de imigração descontrolada. As cotas na imigração têm precisamente a ver com a ideia de que recebemos sim imigração, mas tem a ver com muitos setores e é preciso fazer a distinção que muitas vezes não é feita, e eu acho que isso é um drama de comunicação que é transmitido nos meios de comunicação tradicionais, de agregar várias palavras que não têm muito a ver umas com as outras, mas agregar na mesma. Os imigrantes e os refugiados, por exemplo,
são dois tipos de circunstâncias diferentes. Uns procuram uma vida melhor, têm legitimidade para o fazer, mas os outros fogem à guerra. E, portanto, não podemos misturar no mesmo fenómeno estes dois tipos de circunstâncias, porque o que é facto é que não têm muito a ver, e quando misturadas, mais uma vez digo, quando se misturam dois conceitos que nada têm a ver um com o outro, ou que têm diferenças um do outro, não compreendemos nem um nem outro e acabamos por não ter um debate adequado. Mas vamos ouvir o resto. Eu diria o seguinte, diria que a imigração é um grande desafio, mas nós temos que ser firmes na defesa de que políticas é que queremos na imigração. Não pode ser aquela coisa Luís Montenegro, sim, vamos trabalhar nisso, mas depois está a fazer precisamente o contrário, a perpetuar a política socialista de imigração. A liberdade, muitos dos que nos estão a acompanhar, todos estão a acompanhar pelas vias digitais, e eu sei que quem nos está a ouvir é muito sensível a este assunto. A liberdade de pensar e de escrever, a liberdade digital hoje está sob ameaça na União Europeia. Já se fala em banir algumas plataformas, criar formas de censura ao X, ao Instagram, ao TikTok. Nós temos que estar do outro lado. Não é defender o ódio, nem a apologia como eles dizem, é defender a liberdade. Nós construímos uma Europa que seja de liberdade. Só que agora, como os políticos do sistema, a casta de políticos do sistema estão a perder o controle da narrativa como tinham antes com as televisões, agora vão atrás das redes sociais. Vocês não podem publicar isto, não podem publicar isto, não podem publicar aquilo. Eu estive suspenso, tu provavelmente já também, já tivemos muitas limitações. Agora, recentemente, a sua conta foi banida. A minha conta de Facebook foi banida e a minha figura pública continua a estar limitada. Eu não consigo publicar um vídeo contigo. Isto que estamos a fazer aqui não podemos fazer na minha conta, porque ela não permite. A liberdade é fundamental, é importante que as pessoas percebam isso. Se nós não lutarmos por ela agora, daqui a uns anos podemos já não a ter. Não, isto é factual. E eu, principalmente, não porque seja mais do que a pessoa comum que esteja a publicar coisas, mas o que é facto é que vocês sabem, eu já partilhei convosco, que já tive vídeos apagados do TikTok por discurso de ódio, já tive por alegado discurso de ódio. Gostava de saber em que parâmetros é que isso se adequa, mas quando vocês vão ver as guidelines da comunidade não são muito claras sobre coisíssima nenhuma, e o que é facto é que têm meia dúzia de adolescentes a fazer a verificação de conteúdos e a eliminar aquilo que não está de acordo com os seus parâmetros ideológicos, muito provavelmente. O que é facto é que eu já tive vídeos banidos, aliás já recebi um strike que me foi retirado mais tarde, que estava associado a coisas sem sentido nenhum, quer dizer, e uma pessoa não pode fazer um comentário, não pode partilhar as suas opiniões de forma clara, porque muito provavelmente isso incomoda os fact-checkings, os moderadores de conteúdo, quer dizer, que são coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Já vimos, por exemplo, pessoas a ser acusadas de crime de opinião na União Europeia. Aliás, já não na União Europeia, mas, por exemplo, no Reino Unido, vemos muitas pessoas acusadas do crime de opinião. Quer dizer, isto é uma coisa que não cabia na cabeça de ninguém há coisa de 10, 15 anos atrás. As pessoas podem não concordar com as opiniões, podem não gostar delas, mas quer dizer, vamos banir pessoas, vamos condená-las na justiça porque não concordamos com as opiniões, porque não gostamos do tom, porque não gostamos da utilização de palavras, da conjugação de palavras, porque acreditamos que isso incita ao ódio, mas acreditamos baseado em quê? Não é? E quem é que decide exatamente o que é o incitamento ao ódio? Quem é que decide exatamente o que é discurso odioso, o que é que não é? E através de que parâmetros é que isso é decidido? E mais, quem é que vigia as pessoas que decidem isso? É muito importante, estas questões têm todas de ser tidas em conta, e a liberdade de expressão está sim em perigo, entre outras liberdades, o que é facto. A Organização Mundial de Saúde está a propor um tratado pandémico que é uma coisa completamente castradora das liberdades das pessoas e mais, das democracias em si, porque vocês decidem representantes que, em caso de crises de saúde pública definidas pelos próprios, são atropelados, os vossos representantes escolhidos pelo povo são atropelados para se imporem medidas, algumas delas com cariz ditatorial, se me permitem. Portanto, eu acho que é importante, e nestas eleições europeias temos que estar particularmente atentos, porque pode haver uma decisão muito importante nas nossas vidas, e aliás várias decisões muito importantes nas nossas vidas, e o Parlamento Europeu, segundo muitas sondagens, está provavelmente a virar à direita, e eu estou algo satisfeito com isso, mas vamos ver o que é que sai de lá, vamos ouvir o resto. Não podemos deixar que comecem a censurar as redes sociais e a dizer o que é que se pode dizer e o que é que não se pode dizer. Terceiro, e outro grande desafio para a União Europeia, o alargamento e as questões de defesa. Quer dizer, eu sei que talvez muita gente não concorde comigo nisto, inclusivamente no nosso espectro político. A Europa tem que deixar de estar deitada à sombra dos Estados Unidos em matéria de defesa.
Nós somos hoje um espaço económico dinâmico, aliás, o mais dinâmico do mundo, a União Europeia, em termos de comércio, dos mais ricos do mundo. Temos um bloco de população de quase 500 milhões de pessoas, se não me engano, maior que os Estados Unidos, quase o dobro, sinceramente, do que se passa nos Estados Unidos da América. Nós temos a obrigação de ter uma defesa sólida. Não é Portugal sozinho, nem Espanha, nem Alemanha, não, é juntos. E aí, ao contrário de outros, eu acho que a Europa deve modernizar as suas defesas. Até por uma razão, nós já percebemos que a Rússia só percebe esta linguagem. E, portanto, qualquer outra conversa de diplomacia com a Rússia não funciona. A Rússia tem que perceber que a Europa se rearmou, tem uma estrutura de defesa sólida para defender a democracia, mas cá estaremos se for preciso. Ou seja, somos um grupo de países democráticos que quer a paz, quer o desenvolvimento, acredita na harmonia, na liberdade das pessoas, mas se nos atacarem, saibam que as consequências serão devastadoras. E nós não temos passado essa mensagem à Rússia. Não, isto é muito importante e são 3 temas de ordem que me parecem bastante adequados da minha parte, vistos este espectro político. Vocês já sabem que estão no canal de uma pessoa que tem pensamentos à direita, que é de direita, sabem que estão num canal de um militante do Chega, portanto vocês têm todos essa informação, não é algo que eu alguma vez tenha escondido, e o que é facto é que eu estou muito satisfeito com estas palavras de ordem. Vamos ver como é que correm as eleições. Agora, do ponto de vista do modernizar das defesas, nós vemos, por exemplo, o exemplo de Portugal, passa a redundância. O que é facto é que nós temos pouquíssimo investimento na defesa, que eu acho que o recomendado pela União Europeia era 2% do PIB, e nós estávamos com 1,30, 1,40 com António Costa. Portanto, era uma coisa que nem sequer cumpria os mínimos que a União Europeia considerava adequados do ponto de vista da defesa nacional, que é uma coisa que é inacreditável. E depois trazem-se para o debate público temas que nada têm a ver com o assunto, nomeadamente as reparações históricas, etc., mas não se discute o essencial. E isto é um dos temas que eu considero ser essenciais. Meus caros, devem ir lá, deem o like. Não é que o canal do Chega, que é 40 vezes o meu em tamanho, precise de publicidade, mas passem por lá, vejam a live stream, que eu acho que vale a pena. Está muito boa a live stream, a iniciativa é ótima e estou muito feliz que o Chega tenha tomado essa iniciativa. Vou só responder aos vossos comentários das doações, que eu agradeço desde já. Tenho aqui 2 comentários a responder. Um no dia de ontem, em que o António Calheiros Neves diz: a minha cota de facho, obrigado por tudo. Obrigado eu, António, por estar desse lado. Agradeço imenso. Mais uma vez vos digo, nenhum de vocês é obrigado, obviamente, a fazer doações, mas agradeço-vos imenso o apoio caso o façam. Diz também o João Jerónimo: caro Alexandre, continua o seu trabalho, um abraço. João, um grande abraço para si, muito obrigado pela doação, agradeço-vos imenso por este apoio, que é uma coisa que, como sabem, não é obrigatória, mas o projeto também tem as suas despesas e eu agradeço desde já a vossa contribuição, mas acima de tudo a vossa presença. Não têm que fazer nenhuma contribuição, mas agradeço que o façam. Meus caros, da minha parte é tudo, agradeço-vos mais uma vez por estarem desse lado. Têm as minhas redes sociais todas na descrição e ainda este mês vão ter novidades sobre um podcast associado às eleições europeias e à União Europeia em si. Acredito que vão gostar. Obrigado mais uma vez por estarem desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.